Ingrid. Oi, boa noite. Você me escuta, José do Céu? Escuto bem. Com o teu sotaque sergipano. Que bom! É um prazer conversar com o senhor. Com você. Meu Prazer é meu. O senhor está no céu, dizia minha mãe. Como é? Ah, tá. Todo mundo do PT fala isso. Eu chamo do senhor, aí ninguém do PT quer ser velho, não, viu? Aí, quem quer ser? ninguém do PT quer ser velho. Você, então. Não, então, em relação, eu estava lendo algumas coisas, em relação à formação, uma formação paramilitar nazi-fascista que estão aí criando pró-Bolsonaro, caso haja um impeachment, né? Caso haja o processo de impeachment de Bolsonaro, e assim, juntamente com as milícias, e como o senhor estava falando, nós já temos militares no governo, né? Nós já temos militares. Então, assim, o senhor, e eu vi uma entrevista sua no UOL que o senhor, eu percebi que o senhor acredita que no impeachment de Bolsonaro, que acredita no impeachment de Bolsonaro. Só que, assim, o impeachment de Bolsonaro não seria perigoso, não acarretaria, por exemplo, numa guerra civil, numa ditadura militar, já que a gente está nesse momento de organização de grupos paramilitares, milícia, militares no governo, e outra questão. Eu vejo a esquerda desorganizada e desunida. Eu vejo a esquerda totalmente desorganizada, desunida e tentando personalizar nesse momento, como o senhor disse, nesse momento a luta é pela democracia, a luta é tirar Bolsonaro, não personalizar candidatos para 2022. E eu me questiono, a esquerda estaria preparada para reagir a essa galera armada e tal? Não. Até porque nós não devemos. Nós temos que exigir, como o Procurador-Geral da República e os ministros supremos estão dizendo, que não vão permitir esses grupos armados. O problema é que o Bolsonaro liberou o porte de arma e os milicianos e as bases bolsonaristas estão se armando. Nós temos que exigir que a justiça os desarme, que eles não podem fazer manifestações com armas. É isso que nós temos que exigir. Porque nós não temos opção de nos armar. Não existe essa opção. A primeira questão. A segunda questão, e que a lei não permite isso, fazer manifestações armadas. A segunda questão é com relação ao impeachment. Se o impeachment pode levar a uma ditadura. O problema é que o Bolsonaro está construindo uma ditadura, um governo autoritário. Independente do problema do impeachment. Porque ele nunca escondeu isso. E os militares já estão exercendo a tutela sobre o país. Basta lembrar que os 3 comandantes militares, dia 31 de março, fizeram uma nota elogiando o golpe de 64. E o Vilas Boas elogiou o discurso da Regina Duarte, da CNN. E no habeas corpus do Lula, se vocês se lembram, o Vilas Boas era comandante do Exército, tuitou vetando. E o Estado-Maior do Exército publicou uma foto em reunião no mesmo dia que o Supremo estava votando. Ou seja, isso é tutela militar. Então, nós já vivemos uma situação, institucionalmente falando, anômala. Já existe uma tutela militar. Não vamos subestimar a nossa força também. É verdade que a esquerda está desunida, que os partidos têm pouco poder de mobilização, mas vamos lembrar do seguinte, a ditadura, o golpe foi em 64. Em 66 teve eleição em São Paulo e no Rio, a ditadura perdeu. Perdeu com repressão e perdeu depois de impugnar vários candidatos da oposição. A ditadura inventou domicílio eleitoral e inegibilidades nessa época, isso não existia. Em 66, 67, 68, houve um grande movimento contra a ditadura no país, de rua, de greves, movimento estudantil, classes médias, jornalistas, intelectuais, professores, bancários, grande. E uma oposição também política grande. Criou-se a tentativa de criar a Frente Ampla, que era o Jango, o Lacerda, né?
uma tentativa de criar um movimento intersindical anti-arroxo, que eram todos os sindicatos que estavam sob intervenção, estavam reprimidos, e as greves operárias, grandes greves operárias de Osasco e de Contagem, que o Exército ocupou as fábricas. Aí veio o Ato Nacional número 5, e veio uma repressão, uma ditadura. Em 74, depois de 5 anos de repressão, o povo derrotou a Arena nas urnas. O MDB fez 16 de 21 senadores. A Arena só fez um, porque os outros eram independentes. E aí começou a crescer, veio o movimento estudantil, reconstrução da UNE, luta contra a caristia, as SEB, as pastorais, as grandes greves operárias. E em 78, o MDB elegeu o presidente no colégio eleitoral, com maioria. Aí fizeram o pacote de Abril, o biônico, mudaram os critérios para eleger os delegados, e ficou o Figueiredo. Então, se você olhar, o povo deu resposta. É ilusão achar que o povo brasileiro vai aceitar menos direito, mais empregos, essa precarização, esse desmonte da previdência, da saúde, da educação, que o povo vai aceitar esse desemprego. É não conhecer a história do país. Sempre, se não houvesse luta, nós estávamos na escravidão até hoje, na servidão. Até hoje estaríamos trabalhando 14, 16 horas, os menores, os trabalhadores morando tudo em cortiço, entendeu? Na pobreza e na miséria, como foi na Revolução Industrial. A classe trabalhadora brasileira, ela vem se desenvolvendo, encorpando, e apesar das repressões na década de 10, em 35, no Estado Novo, no governo Dutra, na ditadura militar, ela se constituiu e elegeu 4 vezes. Qual país que elegeu 4 vezes um presidente de esquerda? Foram as classes trabalhadoras. Então, nós temos, sim, e outra coisa, a ditadura, se der um golpe, vai cair, não vai ficar. Não cabe no Brasil. Vocês já perceberam que o Bolsonaro hoje não tem apoio de mais quase ninguém na estrutura política institucional do país, tirando, lógico, não é pouca coisa, é um apoio importantíssimo. As Forças Armadas, as PM, essas coisas, a base dele de 20%, 25%, ele está cada dia mais isolado. Agora, ele tem que... O impeachment é um processo de crime de responsabilidade pela Constituição. O outro é julgamento no TSE da representação que manda caçar a chapa, porque a investigação das fake news pelo Supremo pode levar provas para a cassação da chapa. Outra coisa, quem mais está contra o Bolsonaro hoje é a Globo, é a Folha, é a oposição liberal, são as classes médias que votaram nele, são os servidores públicos que votaram neles. Pode observar isso. Então, é uma situação de empate. Lógico, ele pode dar um golpe, como pode tentar dar um golpe e fracassar e sair preso. Viu? Então, não sabe o que vai acontecer ainda. São muitas hipóteses. Você tem razão que a esquerda está desunida, que a esquerda está desorganizada. Agora, isso é uma coisa, agora, que a oposição ao Bolsonaro é cada vez maior. Vai chegar a 65% daqui a pouco. Então, o país está se opondo a ele. E as pesquisas, quando trata na juventude, já chegou a 65%, 70%, nas mulheres. O trabalhador de baixa renda é onde tem maior rejeição, de baixa escolaridade. Ele tem o seu refúgio entre o empresariado e mesmo a mais de 10 salário mínimo, é onde ele tem perdido muito apoio também, as classes altas, vamos dizer. O problema nosso é que nós, para voltar a governar, temos que fazer uma revolução social. Nós vamos ter que virar o país de ponta cabeça. Porque não pode continuar essa política de juros dos bancos. Os bancos propiam a renda das classes trabalhadoras, vendendo para o trabalhador crédito ao consumidor, cobrando 50% de juros. Como arroxo do salário e desmonte da saúde e educação, como é que o trabalhador vai participar da renda nacional? Não há emprego. Só emprego precário. E também a estrutura tributária. Quem paga mais imposto nesse Brasil são as classes trabalhadoras. Te dou um exemplo. O trabalhador que ganha de 2 a 4 mil reais paga imposto de renda. Quem ganha mais de 6 mil paga o mesmo imposto. Ganha 6, 60, 600, 6 milhões, 60 milhões, paga 27 mil. Grandes fortunas não pagam herança, não pagam doação, não. Então a propriedade e a renda não pagam imposto. Quem paga imposto é bens e serviços, ou seja, o povo é que paga imposto. As empresas não pagam imposto sobre lucros de dividendo, pagam imposto de renda que é 10 pontos menor que no mundo. No mundo todo, o principal imposto é renda e propriedade. Aqui no Brasil é bens e serviços. No mundo é lá embaixo, bens e serviços. Então, nós temos que trabalhar nesse momento contra o Bolsonaro. E solidariedade e apoio
da pandemia e criar as condições para o impeachment dele. Se não tiver impeachment, tem eleição. Se ele sofrer uma derrota fragorosa nas eleições, está asfaltado o caminho para ir 22, ele está fora. Aí vamos disputar nós e a oposição liberal. Não sei se fui claro.